para falar sobre elementos de máquinas, seria bom a gente entender primeiro qual é o conceito de máquina. Esse é o objetivo desse vídeo. Então, assim, uma provocação para vocês. E vendo uma foto como essa, estranha, né, a gente pode imaginar se seria capaz de erguer sozinho um automóvel, né? Então a resposta é meio óbvia, né? Então, assim, ó, no cotidiano nosso, nós estamos cercados de máquinas por todos os lados. O homem depende, né, das máquinas para realizar suas atividades aí do cotidiano. Desde máquinas pequenas, máquinas grandes, máquinas complexas, máquinas simples, né? Então, existem uma série de máquinas com perfis diferentes. E ela está cercando o nosso dia a dia. Conceitualmente, então, máquina é qualquer dispositivo, né, que utiliza energia e trabalho para realizar o objetivo. Então, a gente tem alguns conceitos aí, ó. Primeiro é o seguinte, né, uma máquina ela tem uma fonte de energia, pode ser elétrica, pode ser mecânica, pode ser química, pode ser solar, qualquer tipo de energia, de fonte de energia é importante, é imprescindível numa máquina. Segunda questão é o conceito de trabalho, né? Trabalho é um conceito da física, né, que vocês devem ter visto ou vão ver na disciplina da física, que está associado à transferência de energia, né, a partir de uma força. Então é um conceito que está associando força e movimento. Então, resumidamente, máquina é qualquer dispositivo que, a partir de energia, né, de uma fonte de energia, e com a participação de força e movimento, tem um objetivo específico, né? Então, cada máquina tem um propósito, né? Legal. Isso, né, a questão das máquinas, ela vem, né, ela surgiu desde os primórdios da existência do ser humano, né? Se a gente for pensar, né, pela sua limitação física, né, o homem desde há milhões de anos atrás, né, quando o humanoide, né, apareceu, ele precisou utilizar algum recurso adicional à sua força física para conseguir fazer as suas atividades ali, né? E ele conseguiu graças à sua capacidade de pensar, né? Então, a partir do seu raciocínio e da sua capacidade inventiva, ele conseguiu desenvolver alguns mecanismos aí que facilitaram sua vida, né? Então aqui é uma figurinha da pirâmide do Egito, por exemplo, que foi construída há 2.300 anos antes de Cristo, né? Você imagina uma construção que precisou de milhares de blocos, pesando muitas toneladas, né, sendo transportadas no deserto para construir pirâmides gigantescas, né, no Egito, né? Então o homem precisou desenvolver alguns mecanismos para possibilitar esse trabalho. Esses meios, então, que o homem inventou para facilitar a sua vida, né, são chamados de máquinas. Existem máquinas simples e máquinas compostas ou máquinas complexas, né? Máquinas simples são dispositivos, né, simples, muito simples, que utilizam algumas fundamentações físicas, né, que vão propiciar ao homem realizar esse trabalho, né? Ou mudando a magnitude das forças, ou simplesmente mudando as forças de direção e sentido, né? Então, existem 6 máquinas muito simples que são utilizadas, então, desde, né, muitos milhares de anos pelo homem, né, que o ajudou, né, no seu desenvolvimento, e que hoje serve como base para máquinas mais complexas. Então, todas as máquinas complexas que hoje existem, elas seguem, de alguma maneira, utilizam essas máquinas simples que a gente vai ver aqui algum conceito a seguir. Então, a primeira máquina simples, né, que ajudou muito o ser humano foi a alavanca. Né? Então existe uma frase de Arquimedes, né? Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Né? Esse conceito, então, de alavanca, a gente viu já em resistência dos materiais, para a turma pelo menos que do segundo B ali, que eu dei aula, está baseado num conceito chamado momento fletor. Né? Momento fletor, se a gente vai lembrar, ela é resultado de um esforço aplicado num braço, né, até o ponto em que esse momento fletor é aplicado. Então, nesse caso dessa figurinha,
e essa força, que são os halteres, estão aplicando um momento fletor ao ombro da moça que está fazendo a ginástica aqui. Né? Matematicamente, esse momento fletor é calculado como o resultado da multiplicação da força pela distância até o ponto de flexão aqui, ó, certo? Então vamos lá. O que é a alavanca? A alavanca nada mais é do que um mecanismo, né, em que eu tenho uma haste, um apoio, e um apoio aqui, né, sobre essa haste. Esse apoio ele pode estar posicionado em qualquer lugar dessa estrutura aqui, ó. E digamos que eu tenha uma massa em uma posição dessa haste, numa extremidade. A força-peso, então, ela aplica uma força F1 nessa alavanca. Né? Se a gente lembrar, então, do conceito, essa tendência aqui, então, a tendência desse peso, dessa massa, é criar um momento fletor no sentido aqui anti-horário. Né? Matematicamente, esse momento produzido por essa força é calculado como F1 vezes D1, que é o braço até o ponto de apoio. Se eu tiver uma força no outro sentido dessa haste, né, ela vai criar um momento fletor nesse sentido aqui, né, que é no sentido horário. Certo? Matematicamente, esse momento é calculado como F2 vezes essa distância D2. Numa condição de equilíbrio, né, segundo a lei de Newton, os momentos eles se equivalem. A magnitude desse momento tem que ser igual à magnitude do outro para o sistema estar em equilíbrio. Né? Se eu igualar essas duas equações, então, eu tenho que o F1 vezes D1 é igual a F2 vezes D2. Né? Ou seja, quanto maior a distância ao ponto de apoio para me ter essa equação em equilíbrio, menor a força que vai ser necessária. Certo? Então, se eu tenho um peso grande aqui, eu preciso ter uma distância pequena ao ponto de apoio, para que a mesma força consiga movimentar, manter esse sistema aqui em equilíbrio. Esse é o princípio da alavanca, que a gente então já fez até alguns exercícios em resistência dos materiais. Vamos agora então assistir um videozinho muito interessante que fala sobre exatamente essa máquina simples alavanca. Imagine que você queira mover uma pedra muito grande e pesada. Uma máquina simples poderia ajudá-lo. A alavanca. Uma alavanca pode ser qualquer barra que se mova de um lado para o outro sobre um ponto de apoio ou fulcro. Quando se exerce uma força em uma de suas extremidades, a alavanca produz uma força aqui, na outra extremidade, para levantar a carga. Se a carga pesar 25 kg força, serão necessários 25 kg força para erguê-la. Quando o ponto de apoio está no meio da alavanca, como neste caso, é necessário pressionar a outra extremidade com a mesma intensidade de força. Se a carga pesar 50 kg força, será necessário aplicar uma força de igual intensidade, isto é, a mesma força que seria necessária para erguê-la sem a alavanca. Observe as distâncias que as duas extremidades da alavanca percorrem. Quando empurramos uma das extremidades por uma distância, a outra extremidade também se move pela mesma distância. Quando o ponto de apoio está no meio, a força exercida nas duas extremidades, bem como a distância percorrida por elas, são iguais. Esta alavanca facilita o trabalho somente porque muda o sentido da força. Ela permite que você exerça uma força para baixo quando quer levantar algo. Se você mesmo erguer alguma coisa, apenas seus músculos trabalham. Mas, ao exercer uma força para baixo, seu próprio peso, funcionando como uma força, pode ajudá-lo.
Com a alavanca colocada desta maneira, é possível erguer um objeto mais leve que você, mas não um mais pesado. Mas e se mudarmos o ponto de apoio? Agora você consegue levantar algo que pese mais do que você. Por quê? O braço da carga, ou seja, a distância entre a carga e o ponto de apoio, é menor que o outro braço. Agora, para fazer com que a carga percorra esta distância, você tem que aplicar sua força por uma distância maior. Em compensação, quando você aplica uma força aqui, a alavanca aplica uma força maior aqui para erguer a carga. Aumentando-se a distância em uma das extremidades, aumenta-se a força na outra extremidade da alavanca. Afastando-se ainda mais o ponto de apoio, diminui-se mais ainda o braço da carga. A força será exercida por uma distância ainda maior. Mas a força aplicada pela alavanca também será maior, tornando possível erguer objetos ainda mais pesados. Esta é uma máquina simples que pode ajudá-lo a aplicar muita força quando necessário. Este tipo de alavanca é geralmente empregado quando utilizamos ferramentas. Por exemplo, ao recolher terra com uma pá. A terra é a carga. Este ponto no chão é o ponto de apoio. E você aplica a força aqui. E quando tiramos um prego com um martelo, empregamos outra alavanca, só que agora ela é curva. Mas funciona da mesma maneira. O braço mais longo percorre uma distância grande e o mais curto produz bastante força. O prego, é claro, não pesa mais do que você, mas seria extremamente difícil arrancá-lo sem uma alavanca. Precisamos dessa força adicional. Mas às vezes não precisamos aumentar a força, mas sim a distância. Neste caso, aplica-se a força aqui, no braço mais curto. Você tem que aplicar bastante força, mas isto faz com que a outra extremidade percorra uma grande distância. Você fez o oposto do que havia feito antes. Trocou força por distância. É o que acontece quando você está remando. Um movimento curto de suas mãos faz com que as extremidades dos remos percorram uma grande distância, movimentando o barco. Ao usar alavancas desta maneira, você ainda obtém outra coisa: velocidade. As duas extremidades da alavanca se movem para frente e para trás no mesmo intervalo de tempo. Considerando que esta extremidade percorre uma distância maior, ela também tem que se mover com maior velocidade. Com esta alavanca, você pode fazer o barco andar depressa quando precisar de velocidade. Suponhamos agora que você pegue estas duas alavancas e as una deste modo. É como elas estão em uma tesoura, com o parafuso agindo como ponto de apoio. Nesta tesoura, os braços da carga são mais longos que os outros. Então, a força com que a tesoura corta é menor que a força aplicada aqui. Existe alguma maneira de fazer com que esta tesoura corte com mais força? Não podemos mover o ponto de apoio, mas podemos mover a carga. Agora, os braços da carga, a distância entre ela e o ponto de apoio são menores. As alavancas trabalham como se estas partes não existissem mais. Sabemos que quanto mais curtos forem os braços da carga em relação aos outros, mais força a alavanca produz. Então, quanto mais próximo do ponto de apoio for colocado um objeto, maior a força aplicada pela tesoura, que assim corta com mais facilidade. Ferramentas de corte ou pressão possuem braços de carga com vários comprimentos. Você pode escolher a que quiser para o trabalho que estiver executando. Esta podadeira, com o ponto de apoio perto do centro, é útil para aparar coisas fáceis de cortar, grama, por exemplo. Se for preciso comprimir fortemente alguma coisa, você poderá escolher esta ferramenta. Os braços da carga são bem menores que os outros, obtendo-se então muita força aqui. E se você precisar de mais força ainda, para cortar um galho, por exemplo, poderá escolher esta. Os braços da carga são muito pequenos em relação aos outros. Logo, estas extremidades percorrem uma distância grande
E aqui você obtém muita força. Alavancas com o ponto de apoio próximo a uma das extremidades não são as únicas que multiplicam a força. Algumas alavancas têm o ponto de apoio na própria extremidade. Para usar esse tipo de alavanca, você pode colocar a carga aqui, aplicando força nesta extremidade para erguer a carga. Onde está o braço da carga agora? A regra diz que o braço da carga é sempre a distância entre ela, onde quer que esteja, e o ponto de apoio. E o outro braço é a distância entre sua força e o ponto de apoio. Então, nesta alavanca, os dois braços estão superpostos. Se esta extremidade percorrer uma distância grande, a carga percorrerá uma distância pequena. Por outro lado, quando você ergue esta extremidade com pouca força, a alavanca aplica uma força maior aqui. Então, mais uma vez, você está aumentando a distância para aumentar a força. Mas observe que nesta alavanca, ambas as forças agem no mesmo sentido. Suponhamos que você aumente o braço da carga, aproximando-a de você. Mais. E mais ainda. Assim, a alavanca aplica apenas uma quantidade de força. Você fornece o resto. Novamente, quanto menor o braço da carga em relação ao outro braço, mais força a alavanca fornece para ajudá-lo a erguer a carga. Este tipo de alavanca é usado em um carrinho de mão. Este é o ponto de apoio. Quanto mais perto dele estiver a carga, ou seja, quanto menor o braço da carga, mais a alavanca irá ajudá-lo. E você poderá levantar uma carga maior. Duas destas alavancas são empregadas juntas em um quebra-nozes. Para obter o máximo de força, devemos colocar a noz onde os braços da carga são mais curtos. Agora, vamos usar este tipo de alavanca de modo diferente, colocando a carga nesta extremidade. O braço da carga passa a ser este. Neste caso, é a alavanca inteira. Se aplicarmos força aqui entre a carga e o ponto de apoio, então este será o outro braço. Agora, é necessário aplicar uma força muito grande, mas, assim, a carga também percorre uma distância grande. Existem muitas alavancas deste tipo em seu próprio corpo. Por exemplo, você usa uma alavanca quando balança seu braço. Você é assim quando visto de cima. Aqui está a carga. E este é o ponto de apoio, em seu ombro. E seu músculo aplica a força aqui. O músculo exerce muita força, mas por uma distância pequena, enquanto a carga percorre uma distância muito maior e com muito mais velocidade. Você usa outra alavanca quando ergue um objeto desta maneira. O cotovelo é o ponto de apoio. O que você tem na sua mão é a carga. E o músculo exerce sua força aqui. Quando você morde, também usa uma alavanca. Aqui está o ponto de apoio. Aqui está a carga. E aqui é onde o músculo aplica a força. Então, alavancas são máquinas simples que podem ter seu ponto de apoio entre duas extremidades ou em uma delas. E, dependendo de onde se coloca a carga e de onde a força é aplicada, você pode usar a alavanca para aumentar força ou distância e velocidade. Beleza, pessoal? Então, no próximo vídeo nós vamos falar então sobre alguns outros tipos de máquina simples, plano inclinado, cunha e rosca. Tá bom? Até o próximo vídeo.